Olá para você que está assistindo esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos fazer agora a nossa avaliação semanal para a primeira semana aqui de maio, né, do dia 2 ao dia 8. Nós vamos ter aqui uma fase minguante no dia 3 e lá no dia 8 também o ingresso de Vênus no signo de Gêmeos, deixando aí o seu ponto de domicílio, né, um pontinho ali de touro onde ela tem bastante poder. Vamos entender como essa semana vai funcionar e a gente tem 2 dias da semana que trazem uma característica positiva. Nós estamos vindo aí de algumas semanas um pouco mais pesadas, né? Mas essa alivia um pouquinho. Vamos ver aí o que acontece no dia a dia. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, curta e compartilhe com seus amigos. E vamos aqui então para o que nos interessa. O dia 2 de maio, ele vem com alguns movimentos interessantes. Aqui a 1h42 da madrugada, a lua que está aqui em Capricórnio, né, ela está debilitada, mas ela vai chegar a um aspecto primeiro aqui com Vênus, né? No signo de Touro, que é o ponto onde ela tem exaltação. Então, ameniza um pouco essa debilidade aqui que ela encontra no signo de Capricórnio. Aí vocês vão ver que depois, ali às 11h38, ela repete o processo com Mercúrio no signo de Touro também. E aí a gente tem, então, esse dia 2 de domingo como um dia lucrativo, porque a característica taurina, ela é já de abundância, de permanência, de solidez, de desejo, de coisas da vida material. E a natureza do aspecto também é harmoniosa e proporciona, então, essa abertura para uma recepção no ponto onde a lua tem exaltação. Isso traz um clima mais abundante. Então, domingo, geralmente, que é um dia onde a gente descansa, a maioria das pessoas descansa, tem uma característica calma, equilibrada, organizada. Ela é prática, ela não tem uma tendência sentimental. E pode ser um dia adequado, então, tanto para você lidar com os assuntos materiais, organizações materiais, até pensando nos fatores de investimento, se houver necessidade de compras, né? Também é um dia que tem uma característica positiva e leva então o dia todo com essa tendência mais equilibrada. Quando for às 16h31, a lua já vai mudar um pouco, ela sai desse ponto de debilidade aqui do exílio dela, só que aqui nos primeiros graus de aquário ela também não tem poder, então ela fica pairando no ar, né? O que não vai facilitar muito o jogo, mas o signo de aquário é um signo de elemento ar, né, de uma natureza mais aérea, mais fluida e dinamiza um pouco os interesses. Então a gente vem até o meio da tarde com uma tendência bem linear, mais calma, mais estruturada, né? Então a gente pode entender que amanhã e o meio da tarde, até o meio da tarde do domingo, é ideal para os temas da vida material, da vida prática, organização, essa estrutura toda, né? Depois a gente vai aqui para a lua em aquário, ela modifica um pouquinho o clima, vai deixando um pouco mais animado, né? Aí no dia 3, uma tendência um pouco pesada, vou abrir tudo ao mesmo tempo aqui para vocês entenderem, tá? Às 6h33, Mercúrio chega a uma quadratura a Júpiter. Então a gente tem aqui o Mercúrio no finalzinho de Touro e Júpiter está ali no finalzinho de Aquário, vai ingressar em Peixes já aqui no mês de maio, né? Na semana que vem. E essa quadratura, ela é pesada, eu penso, né? Porque ela envolve um planeta que tem total vínculo com justiça. O momento da quadratura, às 6h33, é um pouquinho depois do horário desse início de gráfico aqui, porque eu calculo ele para 6 da manhã. Mas Mercúrio ainda estará dentro da primeira casa e Júpiter aqui na 10. Então, para os temas que envolvem o povo e o ambiente de governo e tal, ela é um pouco pesada, né? Eu penso que essa quadratura, ela espalha muito as coisas, assim, notícias, informações que têm esse teor, essa natureza jurídica de uma maneira bem desequilibrada. E porque também Júpiter é um planeta muito vinculado à ideia de levar adiante, levar para longe as coisas, essa quadratura não facilita muito, não cria uma harmonia. E não há uma recepção mútua aqui nesse pontinho, né, ou nesses graus, né, exatos, e eu penso que é um momento um pouco desafiador. A 7:01 é a vez do Sol chegar a uma quadratura com Saturno, que está em Aquário, que é um ponto de debilidade para o Sol, é um ponto do exílio, né? Então, nós temos novamente um clima um pouquinho tenso, por isso que eu coloquei um dia um pouco obscuro. Porque propriamente a natureza de Saturno já tem essa ligação com a obscuridade, né? O planeta que é mais distante
visível, né? A olhos nus. Do Sol tem um tema mais escuro e continua ainda, né, trazendo essa tendência um pouco tensa. Ela é rígida, ela fala de características de controle de domínio, de nível intelectual um pouco pesado. Para sentido eletivo, evitem esses momentos. Esse primeiro às 6h33 para os temas que envolvem o ambiente de comércio, troca, trâmite geral, viajar também, tanto por estrada como por ambiente aéreo. E as burocracias também têm prejuízos aqui, né? Então, todos os temas de Mercúrio acabam sendo muito prejudicados aqui no dia 3, principalmente às 6h33, né? Às 7, quando o Sol forma essa quadratura com Saturno, ele desanima. Eu coloquei obscuro porque se a gente puxar para os significados mesmo mais profundos, uma coisa obscura é uma coisa de oposição à luz, não é? E a luz, né, o principal luminar, que é o Sol, em quadratura com Saturno, principalmente com Saturno posicionado num ponto onde ele tem debilidade, expressa mesmo a falta de luz, falta de iluminação. É desafiador para quem tem visibilidade, para quem está à frente das coisas, né? Então, por isso que não é um momento muito bom no sentido eletivo para inícios, porque se você estiver tomando uma iniciativa para algo importante, isso pode trazer uma oposição à luz, né, ao progresso, ao sucesso, elimina mesmo o brilho das coisas, né? E aí, às 16h08, lá no meio da tarde, a Lua vai chegar a uma conjunção com Saturno. Então, Saturno na condução dos temas todos, né? Primeiro, né, Júpiter está em Aquário, vai receber uma quadratura de Mercúrio, ele está no signo regido por Saturno. Depois é o Sol que forma uma quadratura com o próprio Saturno. Depois a Lua chega a uma conjunção com Saturno. E depois a Lua vai formar uma quadratura com o Sol no ponto do exílio do Sol, e é o momento então de fase minguante. E só lá no fim do dia é que a gente tem o momento de Mercúrio ingressando em Gêmeos, que é um ponto do seu domicílio diurno, né? Então, toda segunda-feira ela vem bem pesada mesmo. Para temas eletivos, escolher um momento para qualquer atividade não é adequado. E para temas de previsões, né, no sentido geral, também é um dia que tem um nível de tensão muito elevada, tal. Então, vocês vão sentindo esse peso um pouco, muita crítica, excesso de rigidez, coisas que se apresentam de uma forma desestruturada. O ingresso de Mercúrio em Gêmeos, ele dinamiza o trâmite das coisas, de comunicação geral, mas isso também não quer dizer que ele anima as coisas no sentido de verdades, de leveza, né? Porque ele está no território dele e o domínio dele é sobre comunicação e trâmite geral, então ele até acelera, ele multiplica, né, o volume de informações, dinamiza, mas não quer dizer que seja tudo muito leve. No dia 4, então, nós temos aqui a Lua chegando a uma quadratura a Vênus bem no meio do dia, 12h59. Depois, às 21h, ela vai chegar a uma conjunção a Júpiter e então ingressa em Peixes. E essa característica, eu vejo assim, primeiro esse momento aqui no meio do dia, ele merece uma atenção sobre os temas que envolvem a parte monetária, seja para compra, aquisições, seja para investimentos. Fiquem atentos, não é assim um dos melhores momentos para investimentos, né? Pode escorregar um pouco no excesso de otimismo e ver só o lado bom das coisas, né? Meio da noite, né? Às 21h05 a Lua chega ao mesmo grau em que está Júpiter, e essa questão do otimismo ela se mantém. Então, assim, o dia 4 ele não é pesado como o dia 3, segunda-feira, mas ao contrário, ele anima bem, né? E o que vocês devem ficar atentos, então, é com a prática, o pragmatismo, com uma visão mais centrada, trazer um pouco mais para o racional e não deixar se levar muito pela aparência das coisas, tá? Pelos desejos e interesses de uma maneira geral. E às 23 horas é quando a Lua ingressa em Peixes, 23h08. Aí ela entra numa característica muito mais moldável, né, adaptável às circunstâncias, né, e deixa um pouco esse território de Aquário que é mais rígido, é muito argumentativo, ele é muito teórico, né? E enquanto a Lua estiver no signo de Aquário, então no dia 3 e no dia 4, vocês vão percebendo que é difícil levar as coisas com leveza, é difícil levar as coisas para adaptação. Geralmente, aquilo que a gente encontra no meio do caminho é um pouco rígido, né? Então, o dia 4 ele vem com essa tendência, já não é tão pesado quanto o dia 3. Agora, o dia 5, pessoal, ele vem com a Lua aqui no signo de Peixes, já aplicando uma quadratura
a Mercúrio que acabou de ingressar em Gêmeos. E esse ponto de peixes aqui, para Mercúrio, é um ponto de dupla debilidade, né? O exílio e queda. E ele torna, então, confuso o clima diário. Penso que para assuntos práticos são os imprevistos mesmo, as dificuldades que a gente vai encontrando em levar os assuntos de uma maneira bem objetiva, né? Como ele também vai modificando muito rapidamente os nossos interesses cotidianos. E num sentido preditivo, são os temas do dia confusos mesmo, coisas parecendo fora do habitual, né? Ele é bem enrolado mesmo, né? No sentido mais popular da palavra, é bem enrolado. Quando for às 13h07, essa lua pisciana vai aplicar um trígono a Marte, que está aqui no signo de Câncer. É um processo, um momento para muita criatividade. Ele é benéfico para levar as coisas no sentido de proteção, tem uma tendência emocional, sentimental, mas eu penso assim que, por exemplo, para os assuntos que envolvam investimentos, pode ser bom para poupar, guardar dinheiro mesmo, fazer uma reserva, ou até para fazer economias também, né? Mas ele tem mais uma ligação com o processo emocional, então a criatividade, a fertilidade dos assuntos é uma coisa boa, né? E não é rápido também, tem uma tendência cuidado com as coisas próximas, então vocês vão vendo um pouco mais de profundidade no olhar. Ele é bem profundo mesmo, com significados por trás das coisas, né? Tem essa tendência. E com os temas assim eletivos é aquilo que nos pega com apelo emocional. Então vocês fiquem atentos àquilo que vocês veem como propaganda, como notícias de forma geral, porque as coisas estão puxando a gente num sentido bem emocional, né? Agora, se você lida com os assuntos que necessitam criatividade, já vai perceber que aqui é um momento bem interessante. No dia 5 isso, né, apesar dessa confusão do início do dia, ele não é tão ruim. O dia 6 vem com essa característica moldável. O único movimento do dia vai acontecer às 5h41, que é a Lua aplicando um sexto ao Sol, que está aqui no signo de Touro. Bom, o signo de Touro ele é bem interessante para a Lua, porque ela tem aqui exaltação. E isso faz com que essa tendência mais adaptável, mais acomodada da quinta-feira fique presente. Não é um dia muito interessante para aplicar mudanças muito diferentes, coisas assim que vão radicalizar com aquilo que você está tentando em qualquer área, não é tão legal. O ritmo de peixes com touro, ele é muito de adaptação, de acomodação mesmo, por isso o dia vai ser melhor para você levar os assuntos que você já tem em mente, já fazer as coisas que já estão bem equilibradas, que você já sabe como vai fazer, né? É um dia bom até, eu diria, bem calmo mesmo, tem uma tendência boa. E aí depois desse aspecto, a gente não tem novos aspectos se formando no céu, nem da Lua, nem dos planetas clássicos. E isso faz com que o restante do dia fique fora de curso, então não é um dia muito interessante para os inícios, nem para aplicar mudanças radicais. Tente se adaptar mesmo as circunstâncias ali cotidianas, né? A sexta-feira, dia 7, vem com uma tendência interessante, lucrativa. 4h36, a Lua vai aplicar um aspecto de sexto a Vênus. Vênus está aqui em Touro, no domicílio dela, e a Lua também tem exaltação em Touro. Então, esse momento é bastante lucrativo, muito criativo também. Ele ainda continua com essa tendência adaptável do dia anterior, calma, né? Bem calma, mas como a gente tem essa recepção muito interessante, Vênus também tem exaltação aqui em Peixes, é um dos dias mais habilidosos aqui no sentido de lucratividade, financeiramente dizendo, e nos assuntos gerais. Então a criatividade está a mil aqui, está bem elevada, a sensibilidade, a capacidade de percepção e os sentimentos também, né? Essa habilidade sentimental, ela não é excessivamente sentimental porque Touro é um signo seco, né? Mas seco que eu digo na qualidade primitiva da natureza, né? E a secura, ela envolve mais as características de praticidade. Então, a gente tem aqui uma madrugada do dia 7 muito, muito interessante aqui no sentido lucrativo. Às 8h52, a Lua ingressa em Áries, e aqui nesses primeiros graus ela não tem poder, ela fica peregrina, mas o signo de Áries é rápido, tem uma tendência de rapidez e vai animar bem o dia da sexta-feira. Ela pode ser uma sexta-feira apressadinha e fiquem atentos aos imprevistos que forem surgindo, tá? Porque o signo de Áries ele é bem voltado para essa dinâmica de imprevisibilidade.
E quando for só ali à noite, 22 horas, é que a Lua chega a um aspecto harmonioso com Mercúrio, né? Mercúrio acabou de ingressar no seu domicílio em Gêmeos, e como a Lua vai estar em Áries, então a gente tem um final de sexta-feira super agitada mesmo. Aí sim vocês vão vendo que o ritmo dos acontecimentos se acelera bem. Bom, pode ser um momento interessante para estudar coisas rápidas, menos profundas, né? Nem o signo de Áries e nem de Gêmeos leva a muita profundidade, mas ele é interessante porque ele empolga e então com os temas de Mercúrio que envolvem comunicação pode ser legal, né, para divulgações, coisas nesse sentido. Há uma tendência natural à expressão das pessoas quererem falar a qualquer jeito, a qualquer custo, em se colocar mesmo. Pode até ser um momento que tem algum tema aí pipocando, um tema novo aí, todo mundo querendo se posicionar. Ele não tem uma natureza ruim, né? Tanto a Lua como o Mercúrio não são os astros de uma característica pesada. Então eu penso que mesmo nos temas que surgirem, não tem aquele peso de tragédia tal. Pode ser algum assunto até leve, assim, mas que acabe dinamizando um pouco da expressão, certo? Então ele é bem animado aqui, empolgadinho para sexta-feira. E aí o dia 8 ele vem excedente, gente, porque vamos abrir tudo, né? Primeiro, às 2h35, a Lua vai chegar a uma quadratura a Marte. E essa quadratura, ela não é ruim, tá, gente? Então, fiquem tranquilos. A gente tem uma recepção mútua muito, muito interessante. Como Marte está em Câncer, que é um signo regido pela Lua, e a Lua está em Áries, que é um signo regido por Marte, nós temos uma recepção mútua que leva a uma proteção, cuidado. E eu penso que também dinamiza, continua no ritmo da atividade. A recepção mútua é uma familiaridade entre ação e proteção, então ela não é agressiva, mas também não é parada. Temos um momento que facilita as tomadas de iniciativa mesmo, né? Às 10h38, aí sim começa um pouquinho mais de desafio. Vênus está aqui no último grau de Touro e ela vai chegar a uma quadratura com Júpiter, que está no último grau de Aquário. E os dois benéficos têm relação com as coisas boas da vida, prazer, satisfação, paz, né, a indulgência e tal, os temas de justiça, expansão, otimismo. E a quadratura, então, nesse sentido, acaba fazendo com que a gente possa exceder um pouco na ideia do otimismo, né? Então, para os temas de vida prática, os temas que envolvam investimento, dinheiro, precisa ficar atento, tá? Para não ser otimista demais. Esse é um ponto importante. Às 11h18, a Lua, que está em Áries, vai aplicar um aspecto harmonioso a Saturno. Esse ponto aqui para Saturno, esse ponto de Áries, é um ponto de debilidade, é um ponto de queda, né? E aí a gente tem um clima um pouquinho tenso aqui durante esse momento, penso de alguma agitação, um peso mesmo, um certo rancor até, né? Ela pega um pouco pesado. E aí o outro movimento que a gente vai ter é só no final do dia, quando Vênus ingressa em Gêmeos, ela deixa o seu domicílio, ela vai ficar peregrina, que até ela entrar aqui ó, nessa faixinha onde ela tem um certo poder, mas esses primeiros graus todos, eles são desafiadores para Vênus, porque Vênus é o astro mais vinculado à satisfação, às coisas boas da vida de forma geral. E Gêmeos é um campo do zodíaco muito aberto, muito diverso, um signo mutável, um signo quente. Então, por um lado, eu penso assim, que Vênus em Gêmeos vai animar bem as coisas, deixa até a gente mais buscando prazer e satisfação de uma forma geral. Mas para os temas mais importantes de Vênus, os que envolvem investimentos, os que envolvem decisões importantes sobre processos ligados às artes e coisas de maneira geral, sentimentos, envolvimentos até, né? Relacionamentos amorosos, merece uma atenção pela falta de objetividade, tá? Então, compras, né, adquirir coisas ou exceder com coisas estéticas e tal é uma possibilidade aqui quando Vênus ingressa em Gêmeos, né? E aí, pessoal, a gente termina então essa semana que tem dias tensos, mas tem dias muito bons, como vocês puderam ver. Pelo menos vai equilibrando um pouco o processo natural. E aí, na semana que vem, a gente vai ter já Júpiter ingressando em Peixes, que é o seu domicílio noturno, ok, pessoal? Então, eu deixo um abraço forte para vocês e mantenham-se então antenados aqui no site, ouvindo o podcast de Histórias Astrológicas, me acompanhem também pelo Instagram, tá bom? Um abraço forte para vocês, até a próxima semana, então até mais.